1º de janeiro de 2016. Começa o ano e a bola rola na Copa São Paulo. Veja como foi o desempenho dos grandes na primeira rodada. Com o sonho de se profissionalizarem no Brasil, garotos de time haitiano iniciam campanha na Copinha com derrota, mas ganham apoio da torcida brasileira. Os profissionais voltam nesta semana, mas mercado de transferências ainda é destaque. De volta ao Corinthians, Alexandre Pato deve ser vendido para o futebol chinês. Depois de contratar 7 reforços, Palmeiras ainda negocia a permanência de Rafa Marques. Justiça mantém Leandro Damião ligado ao Santos e estipula multa de até 875 milhões para tirar o jogador do Peixe. Lugano não se apresenta no Cerro Porteño e chegada ganha força no São Paulo. E ainda Neymar volta a ser vítima de ofensas racistas em clássico catalão. O Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá! Muito boa noite para você ligado no nosso primeiro Gazeta Esportiva ao vivo do ano. Feliz 2016, que seus desejos se realizem e, desculpe aí o clichê, né? Mas que a gente possa ter um ano mais ameno na nossa política e também na nossa economia, né? O Gazeta Esportiva começa falando da primeira competição oficial que abre a temporada do futebol. Com a participação de 112 times de todos os cantos do Brasil e a presença de uma equipe formada por jogadores do Haiti, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começou no último sábado. E por falar no Haiti, você vai acompanhar agora um pouco da história dos Pérolas Negras, que estreou contra o Juventus da Moca. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. Se balão venir, pas importa de venir, e um dificulté que me ganhar avec 15. Em crioulo, dialeto dos haitianos, o professor brasileiro transmite a estratégia dos Pérolas Negras para a estreia na Copinha. 25 atletas que vieram para ficar, assim como o treinador que após 4 anos no Haiti retorna ao Brasil. A gente foi na contramão, né? Eu estava no Brasil aqui, eu estava precisando disso, eu estava precisando crescer como pessoa, como profissional, e não pensei 2 vezes. Uma coisa que a gente quer deixar, uma mensagem que a gente quer deixar, é que o Haiti não tem só tragédia, não tem só pobreza. Tem uma paixão fenomenal pelo futebol e tem potencial. Precisa de pessoas para investir e para ajudar. A organização social Viva Rio abraça a causa, banca o time, o projeto, aqui e lá. A gente está no Haiti desde 2004, a gente foi junto com a ONU, Missão de Paz no Haiti. E uma coisa que saltava aos olhos é a paixão dos haitianos pelo futebol. Por todo lado, é futebol de rua, como aqui era as peladas, entendeu? Futebol de várzea, lá é futebol de rua, por todo canto. Dia de domingo é difícil andar pela cidade, está tudo ocupado, entendeu? Jogo de camisa organizado na rua. E aí a gente percebeu que tinha ali um potencial enorme. Se há tanta paixão, tem que ter talento, entendeu? O adversário é o Juventus da Moca, Belo, na rua Javari, lotadinha. Os donos da casa se impõem, sufocam os visitantes estrangeiros. O gol do moleque travesso é uma questão de tempo. Rogério. Tímidos, nos 45 minutos iniciais, os Pérolas Negras voltam mais soltos e ofensivos para a etapa final. O empate quase cai do céu. O segundo do Juventus também bate na trave. Um pênalti para a equipe do Haiti é marcado. 1-1, gol de Bebeto. Bebeto, é isso mesmo. Homenagem do pai do jogador ao ex-atacante brasileiro campeão do mundo em 1994. Haiti. E os Pérolas Negras só não viram o placar porque Dani pisa na bola. Amigos haitianos, aqui no Brasil, em português, costumamos dizer: quem não faz, toma. Thiago assina o tento da vitória. 2-1 Juventus.
O terceiro tá maduro, mas não sai. A Redonda já fez a parte dela nessa história. Se para muitos jovens brasileiros a bola de futebol pode representar uma vida melhor, um futuro mais promissor, imagine só o que ela significa para esses meninos que vieram do Haiti, o país mais pobre das Américas. É quase que uma questão de sobrevivência. Quero jogar futebol aqui no Brasil, no grande time, para ter dinheiro, para ajudar a minha família e os meus amigos. Se por acaso você não virar jogador de futebol, não der certo a carreira dentro de campo, o que você pretende fazer? Doutor, para ajudar as pessoas. Ser médico? Sim. Queria ser médico, mas eu acho que já passou. Agora eu só quero jogar bola. Eu só quero ser jogador de futebol. Ser um doutor da bola. Um doutor da bola. Sonho dentro e fora de campo, traduzido assim, num presente inimaginável. Que ser brasileiro, que moi même pas brésilien, sont haïtiens, Brésil a félicité, moi content en pile. Et ça bon moi envie pour moi jouer plus, moi faire plus belle bagaille. Et moi merci tout mundo que félicité. Ele agradeceu todo mundo por ter chamado o nome dele, por ter elogiado ele. Ele disse que agora ele espera na vida do Brasil é poder estar tendo essa torcida chamando o nome dele, e ele espera muito, muito mais. Disse que no Haiti ele não tem esse reconhecimento. E ele, como eu vou te explicar, ele disse que estranhou, porque ele, como um haitiano, e é uma torcida brasileira chamando o nome dele. Achou isso muito importante. A derrota no primeiro jogo do campeonato abala os jogadores haitianos. Cabeça erguida, pessoal. Há muitos outros motivos para comemorar, para celebrar. Vocês estão dando ótimos exemplos, inclusive pelas arquibancadas. Fora daqui é a coisa mais linda que eu já vi em estádio de futebol. Acompanho a futebol há 15 anos, 20 anos, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. A festa deles é incrível, é uma lição pra gente. É futebol como salvação, como esperança de que dias melhores estão por vir. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu me lembro quando a seleção brasileira foi realizar um amistoso lá no Haiti, num momento crítico para o país, depois daqueles terremotos que devastaram o país. E apesar de todos os problemas, dava para notar a felicidade do povo haitiano, a felicidade nos olhos do povo haitiano, acompanhando a seleção brasileira, acompanhando os jogadores, e foi um marco, mostrando o que significa o futebol para essas pessoas, independentemente do estado no qual elas se encontram, de penúria ou de conforto total. O futebol ele tem algo muito especial. E neste caso, se torna para esses garotos uma opção, sabe? Uma opção de vida, a chance de conquistar um espaço na sociedade, de ser um vencedor. O futebol representa isso. Neste caso, um grande sonho. Não sei se desse time aí, por exemplo, a gente vai ter um jogador que pode se transformar num jogador reverenciável, né? Bom de bola, com qualidade, mas o sonho está ali, né? E essa tão criticada Copa São Paulo, nesse sentido, merece os parabéns por trazer de fora um time, por exemplo, do Haiti, Garrafa, e aí você ter contato, né, com este sonho de pessoas tão sofridas quanto o povo brasileiro, até mais sofridas, dependendo da região que você vier a comparar. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Na última semana nós falamos e muito aqui da Copa São Paulo, do excesso de equipes que participam desta competição, da forma que os empresários atuam, da fragilidade que os clubes apresentam em não trabalharem a marca do seu clube, fazendo com que a Copa trabalhasse apenas com as equipes que tivessem o melhor desempenho na temporada, nada de exclusão, né? Repito o que eu sempre digo, no meu objetivo é que se faça uma seleção durante todo o ano e que na Copa São Paulo, que é a maior vitrine da categoria, possam chegar os melhores. Mas quando vem o Haiti, aí nós temos que bater palma. Essa garotada daí vem com o sonho, com tudo que disse o Celso, com problemas sociais e serve como reflexão para a nossa sociedade,
né? Para nós que formamos a opinião pública, falamos um pouco mais dos problemas vividos pelos haitianos e principalmente para esses garotos que disputam a Copa, né? Não de outros clubes, para entender a dificuldade que outros passam. Então, aí sim é válido como um convidado, você trazer a cada ano, num ano você trouxe o Haiti esse ano, o ano que vem você pode trazer o Barcelona, você traz o Real Madrid, ou vai buscar um time africano, enfim. Entendo que esse espaço para os convidados que se tem um apelo é fundamental. O que a gente não pode admitir e aceitar é esse número excessivo, né, de jogadores, de atletas, placares de 10-0, de 8-2, aonde a gente acaba perdendo o principal objetivo da Copa, que é revelar valores, que é observar quem tem ou não qualidade para jogar numa equipe profissional. Então fica aqui, em meio a várias críticas, o elogio pelo convite aí da delegação do time lá do Haiti. A propósito, Garrafa, para não dizer que a gente só aponta o dedo, são aqui sugestões. Você falou assim de fazer uma eliminatória para a Copa São Paulo. Transformar a Copa São Paulo no que era no passado, nos moldes de uma Copa do Mundo. Você tem um mês para disputar, sei lá, 8 grupos com 4 equipes, 32 equipes, acho que está de bom tamanho. E movimentando o país todo durante o ano. Exatamente, fazendo eliminatórias e de repente você já garante para os times que já foram campeões, como o Corinthians, o São Paulo, Flamengo, Fluminense, esses times já têm vaga garantida e aí direito você faz... está lançado a todo mundo. Exatamente. E você faz num mês... Escolhe, de repente, um estado para sediar o torneio, ou que seja São Paulo mesmo, né, com sedes muito bem definidas, sei lá, uma chave em Araraquara, que tem um estádio, outra em Ribeirão Preto. Aqui em São Paulo mesmo você pode ter 3 estádios para abrigar a Copa São Paulo. Você torna a competição mais atraente, como já foi no passado. Né? Você ganha a mídia nesse sentido para mostrar os jogos. Vai chegar a nata. A nata. Nesse mês de janeiro estará a nata do que foi a temporada passada. Com grandes jogos, com grandes jogadores. Com um atrativo muito maior. E outro detalhe, às vezes as equipes vêm sem nenhuma qualificação, disputam 2, 3 partidas no máximo e se vão. Você pode pegar essa equipe, fazer com que essa equipe evolua durante toda uma temporada em busca de uma classificação. Não disputando únicas 3 partidas, não é? E sem critério algum, né? E quanto às equipes estrangeiras, eu me recordo que teve um ano também que participou de uma equipe japonesa, que foi muito bem, diga-se de passagem. Mostrando um plano tático muito bem definido, bacana de se ver. Quer dizer, eu vejo com bons olhos, inclusive, essa interação, um convite para um time internacional, 1 ou 2, por que não? Indo de encontro aí com a discussão dos meninos, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber de você. Você acha que a Copa São Paulo ainda cumpre o papel de revelar bons jogadores? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado, sai no fim do programa de hoje. Hoje, não. E explico. Alguém vai falar assim, por exemplo, tivemos grandes jogadores revelados. Até recentemente o Corinthians revelou Marquinhos, mas foi campeão. Precisou o Corinthians ser campeão para que se observassem garotos como Marquinhos, por exemplo, que ficou muito pouco tempo e depois foi negócio com o futebol europeu. Agora, nessa primeira fase, é possível que você tenha alguns bons jogadores. Que não sejam 10, mas 5, por exemplo. De repente, em times menores e não apareceu. Por quê? Porque antes você tinha a TV aberta mostrando, eram menos jogos, você mostrava várias partidas por conta disso. Era possível você observar com mais critério, com mais calma, vários jogadores. Hoje não. Muito provavelmente, bons jogadores, não apareceram e não vão aparecer, infelizmente. A Anitta sabe muito bem a minha opinião. Não pode até parecer contraditório, mas eu acredito que apesar... A gente tomou um café não é verdade? Sobre isso, né, apesar de toda essa bagunça, ainda cumpre. Porque recentemente a gente teve aí, faz quanto tempo que o Neymar disputou a Copa? Não faz muito tempo. Neymar recentemente já era essa bagunça. Mas ele não foi revelado pela Copinha. Mas esteve lá, mas de qualquer maneira. Mas desfilou, mas ajudou, Celso, ajudou. O que acho que fica válido é essa semente de que a Copa, que a competição, ela pode sim, se melhor organizada, revelar muito mais do que se revelou. Só para entrar nessa eu me lembro, por exemplo, que numa edição da Copa São Paulo foi revelado de uma vez só. Dida, Vampeta pelo Vitória. Quer dizer, o Flamengo, quantos bons jogadores, Paulo Nunes, Marcelinho Djalminha. E aí? E hoje?
Você consegue observar esses jogadores? Não, é muito difícil. Quer dizer, então pode até ser que surjam, mas não dá para perceber tanto quanto no passado. É nesse sentido. Acho que um Neymar é uma exceção, né? Porque ele viria para o time principal de qualquer jeito. Querendo ou não, você pode discutir se o Malcom é um bom jogador, mas o Malcom foi revelado na última Copa, O Santa Cruz, uma vez, revelou Rivaldo e Valber. Numa Copa São Paulo. Leto. Aí o presidente do Mojimirim foi lá, observou, levou para o Mojimirim. Quer dizer, e hoje, quantos jogadores do Santa Cruz você consegue observar? Do Náutico? Mas a pergunta é clara, ainda ela cumpre o papel? Ainda cumpre, mas de forma deficiente. Poderia ser muito mais eficiente, mas enfim, respeito, claro, a sua opinião. Claro. Tá. Então é não, né? Assim, não. Sim, para ele sim, para ele sim, para mim não. Não, para mim é sim. Tá. Para mim é sim, não. Uma opção sim, vírgula, naquelas. O final de semana teve também as estreias com vitórias de Corinthians e São Paulo. Já o Palmeiras ficou no empate com Sampaio Corrêa. Veja aí os gols. No grupo 11, que tem como sede a cidade de Limeira, o Corinthians bateu o Bragantino por 2-0. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Tocantins aos 13 e Maicon aos 30 garantiram um resultado favorável ao Corinthians. Na cidade de Barueri, o São Paulo atropelou o Paulista em partida válida pelo grupo 17. David Neres, logo com 1 minuto de jogo, colocou o tricolor à frente no marcador. Luiz Fernandes primeiro aos 5 e depois aos 15 aumentou a vantagem do São Paulo. Foguete, já aos 43 do segundo tempo, marcou mais um para o tricolor. 4-0 o placar final. Pelo grupo 25, disputado em São José dos Campos, o Palmeiras ficou só no empate com o Sampaio Corrêa. Lucas e Souza Tibiri abriram 2-0 para o time maranhense. Só que Cauê, aos 36 do segundo tempo e aos 40, salvou o Palmeiras de um verdadeiro vexame já na estreia da Copa São Paulo. Palmeiras 2, Sampaio Corrêa também 2. Confira agora os gols dos outros jogos. Destaque para a goleada do Internacional de Porto Alegre por 6-0 diante do Botafogo de Ribeirão Preto, vice-campeão do ano passado. No sábado, o Cruzeiro venceu o Comercial por 2-0. Andrei e Rick foram os autores dos gols. O outro clube representante de Ribeirão Preto na Copinha também foi derrotado no sábado. O Botafogo perdeu por 6-0 para o Internacional, com destaque para o jogador Ian Peter, autor de 3 gols. Gustavo Ramos, Charles e Iago completaram a goleada. Quem também conseguiu uma boa vitória foi o Fluminense. Os garotos de Xerém venceram o Real Noroeste por 4-1. Paulinho marcou 2 gols. Pedro e Wendel também marcaram para os cariocas e Patrick fez o gol de honra do time capixaba. Já o Grêmio estreou contra a Desportiva e não foi tão bem. Heron fez 1-0 para os capixabas no começo do jogo e só no segundo tempo os gaúchos empataram com Eric. Minutos mais tarde, Heron aproveitou um rebote e recolocou a Desportiva na frente. Mas o tricolor dos Pampas foi valente e aos 45 minutos, Jonathan deixou tudo igual. Final 2-2. O Vitória da Bahia e o Rondonópolis também empataram na primeira rodada, só que por 1-1. O time mato-grossense saiu na frente com Pedro Henrique, mas Douglas deixou tudo igual para o rubro-negro da Boa Terra. O Flamengo também confirmou o favoritismo e venceu o Red Bull por 2-1 ontem em Mogi das Cruzes. Lucas Paquetá e Felipe Viseu fizeram os gols cariocas, enquanto Alisson descontou para o clube taurino. Resultado surpreendente foi o empate por 1-1 do Atlético Mineiro com o River do Piauí. Flávio fez o gol do Galo, enquanto Jonatas marcou para o time nordestino. Quem também decepcionou foi a Portuguesa. Mesmo saindo na frente do placar contra o Goiânia após esse gol de Piauí, os rubro-verdes sofreram a virada depois que Bruno e Alisson marcaram. Resultado final, 2-1. O Vasco também não foi bem nesse primeiro jogo. O Cruz Maltino fez 1-0 diante do Guaicurus com Hugo Borges. Mas Lucas deixou tudo igual.
1-1 resultado final. Bom, e o Rafa Benítez, que foi contratado, mas nunca caiu desde que foi contratado, na verdade, nunca caiu no gosto da torcida. Foi alvo de muitas críticas na imprensa espanhola, dos torcedores, principalmente depois daquela goleada sofrida diante do Barcelona. Hoje ele não resistiu, depois 2-2 aí com o Valência. Foi demitido, o Florentino Pérez anunciou a demissão dele e já anunciou também um novo técnico. Zinedine Zidane, do Real Madrid B, assume agora o time A. Ele deve conceder uma entrevista coletiva amanhã, inclusive já como novo treinador, mas ele diz que realmente está muito emocionado com essa oportunidade que o Real Madrid dá para ele. Dizem lá em Madrid que o Zidane significa para o Real Madrid o mesmo que Guardiola foi para o Barcelona. Será? O tempo vai dizer, né, Celso? O tempo vai dizer, aí o Zidane tem esse desafio pela frente, é um profundo conhecedor de futebol como jogador, foi o que todo mundo sabe, né? Não precisa, dispensa elogios. Agora, ser técnico é uma outra questão. Tem comando de grupo, liderança, ele tem todo um histórico, acho que vem bem a calhar, é uma oportunidade dada, vamos saber como isso vai surtir em termos de resultado. E a demissão do Rafa Benítez era já uma pedra cantada, isso aí já estava para acontecer faz tempo, né? Já, ele foi trombado de cara com quem? Cristiano Ronaldo, então, né, isso já era pedra cantada, era questão de tempo, não demorou muito, tomou essa chacoalhada aí e agora é observar aquilo que o Zidane poderá produzir. Sou favorável a pessoas do futebol no futebol. E o Zidane, que era um fenômeno, um craque, se tomara que dê certo mesmo. Sei que vou causar polêmica, aliás, já causei no passado, mas mantenho aquilo que eu já disse. Eu acho que o futebol, em termos de grandes ídolos, tivemos Pelé, depois do Pelé quem surgiu foi Maradona, e depois de Maradona, apesar de Ronaldo, de Romário, para mim o nome é Zidane. Para mim ele é o melhor de todos, depois de Maradona. Aí é uma questão a discutir, aí precisaríamos de uns 2, 3, 4 programas, convocar o Flávio, o Chico, o Godoy, enfim, Alberto Helena, o Alberto Helena, e aí mim é isso. Nessa escala do futebol de uma discussão, porque Pelé, Maradona, Zidane e agora Messi. Ponto. Horas de café, né, Garrafa? Na relação dele, quantos argentinos? Quantos argentinos na sua relação? 2. Tá bom. Ele não colocou o Ronaldo. Vamos em frente, vai. Para não perder o foco no programa, vamos seguir, senão vai dar bobagem. O Ronaldo é contemporâneo. O Ronaldo é contemporâneo do Zidane. Então, por isso. Então, o Garrafa me liberou, eu vou continuar, viu? O Barcelona também entrou em campo nesse final de semana no clássico catalão com o Espanhol. O duelo terminou empatado em 0-0 e com um jogo a menos, o Barcelona está em segundo na classificação, 2 pontos atrás do Atlético de Madrid. E mais uma vez, o atacante Neymar foi alvo de ofensas de cunho racista por parte dos torcedores do Espanhol. Em um vídeo divulgado pelo canal de TV catalão La Sexta, é possível ver torcedores do clube mandante imitando o barulho feito por macacos quando o jogador passa por perto. Messi e Luís Soares também foram alvo de provocações. O caso irritou dirigentes e jogadores do Barça que querem punição ao rival. O clube também vai questionar a Federação Espanhola para saber o motivo pelo qual o árbitro não registrou as ofensas na súmula. No ano passado, Neymar já havia sido vítima de insultos racistas feitos pela mesma torcida. Perguntado sobre o incidente desse final de semana, o brasileiro disse que não ouviu os gritos e que prefere jogar futebol. Já o presidente do Espanhol, que estava no estádio, afirmou que as acusações por parte do Barcelona são mentirosas. É um tema que, sinceramente, me deixa muito triste. Como é que a gente pode chegar em 2016 e ainda o cidadão ter coragem de ir a um estádio de futebol e ficar imitando um macaco para ofender um outro jogador? Em primeiro lugar, tem que parar com essa história de que o futebol é um universo paralelo e vale tudo para desestabilizar o outro. Ponto. Segundo lugar, lamentável também o dirigente do Espanhol que disse que o Barcelona mentiu. Ora, tem um vídeo mostrando. Então o vídeo é mentiroso? Ele deveria dar o exemplo e cobrar dos torcedores do Espanhol uma postura mais educada. Isso é crime, é injúria racial. Terceiro ponto, também merece uma nota 0 o senhor Neymar. Como assim não ouviu e prefere jogar futebol?
Não, ele tem que se rebelar também como jogador. Não é só fazer marketing com aquela história do passado, que era uma campanha que já estava pronta de uma agência de publicidade. Ah, somos todos macacos. Macaco é uma pinóia. Somos gente. E que merece respeito, independentemente da cor. Então o Neymar também está errado. Tem que levantar a bandeira e acabar com esse tipo de comportamento de torcedor imbecil. Essa é a questão. Então, um show de horrores e meio mundo errado, Osmar Garrafa. Para mim, não cola essa história, isso faz parte do futebol. Isso faz parte de de uma indecência, de uma ignorância. Repugnante. Não, Celso, eu concordo com você, é nojento, é asqueroso esse tema, não é? Isso tem sido comum na Europa, em algumas torcidas, em alguns clubes, e aí há de se lamentar a postura do presidente, né? Quando ele vem e fala que sai em defesa dos seus torcedores. Agora, quanto ao Neymar, eu tenho cobrado, sim, uma postura do Neymar de liderança. Porque claro. O Neymar, mas eu vou fazer um parênteses nesse tema. O Neymar, em tudo que é discutido no futebol brasileiro, nessa crise que nós estamos passando, nessa lavagem que está sendo feita no futebol mundial, o Neymar, toda vez que você há uma entrevista do Neymar, ele dá aquela coisa. Chegou a hora do Neymar se posicionar. Era o grande momento. Adulto. Por exemplo, o que está acontecendo dentro da CBF, o Neymar poderia representar a classe. Eu sempre cobrei uma atitude do Neymar. Agora, neste episódio que mexe com a pessoa, Celso, eu até posso entendi o que você quis dizer, talvez se posicionar, mas não sabemos até que ponto isso realmente mexeu ou não com o atleta, com a pessoa, com o ser humano, e talvez o silêncio. Por esse motivo, por este fato, eu respeito o silêncio do Neymar. Essa saída, entre aspas, pela tangente. Talvez seja mesmo uma falta de postura, mas eu não vou julgar se é ou não uma falta de postura, porque realmente eu não sei. O que se passou no Neymar não é a primeira vez. Mas em outras questões, o Neymar é um cara que se esconde, que não cobre, que não dá a cara com toda a força e com todo o nome que ele tem. Faço um parênteses, eu absolvo o Neymar por ter se calado nesse episódio, é um direito que ele tem, porque ele que foi ofendido. Claro, não é questão de absolver ou não, mas eu ainda sou contra, porque no passado ele se mobilizou, era o lance do Daniel Alves, aquela campanha, que na verdade era marketing. Então precisa saber diferenciar o que é. O marketing é importante, não se discute isso. Mas nem tudo é marketing. Mas agora envolveu o jogador, né? É uma pessoa. Ele, né? Então. Agora foi diretamente. Era a chance de se manifestar. Eu concordo. Era a chance, acho que tem que se manifestar pelo que é. Mas como ele foi o alvo nesse momento, talvez então. Eu respeito esse silêncio dele, mas cobro posição do Neymar em outras questões extracampo no mundo do futebol. E você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas no site aqui da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Aproveitando aqui, Anitta, sim, sempre lembrando, o pessoal do Café Filosófico, audiência total no nosso Gazeta Esportiva. E hoje 2 alôs especiais aqui para o pessoal que participou do nosso grupo. Garrafa? Ilídio Lico, sempre atuando, Ilídio Lico. E a Mauro Imagem, que ontem foi extremamente simpática com todos. De audiência na nossa. Ela pulou no grupo e não pulou fora. Beijo para você, Mauro. Isso aí, beijo para todos. E na última quinta-feira a gente transmitiu ao vivo e em detalhes a edição de número 91 da Corrida de São Silvestre. Antes do início das provas feminina e masculina, acontece a versão para cadeirantes. A cada ano a disputa fica mais acirrada. Em 2015 teve até quebra de recorde e uma surpresa, a vitória de uma mulher na geral. Esta é a atleta paralímpica Aline Rocha, tricampeã da São Silvestre. E este ano promete uma surpresa. Pela primeira vez na história, as mulheres têm chances reais de superar os homens na prova para cadeirantes. Andamos todos juntos. Até o final, estamos com o mesmo rendimento, às vezes a gente treina junto. Qualquer coisa pode acontecer, pode ser que as meninas levem a melhor na prova também. Vamos ver o que vai acontecer. O treinamento é duro, diário, e precisa reproduzir as dificuldades do trajeto da São Silvestre. Numa prova plana, você embala e deixa a cadeira rodar e vai. Mas a São Silvestre é ou subida ou descida ou curva. Controlar a cadeira numa curva em descida, que é muito difícil, que a cadeira pode virar para um lado ou capotar. Na subida tem que ter muita resistência, muita força. A cadeira começa a parar, se você parar de tocar, a cadeira volta para trás, então tem que ter
muita técnica, muita resistência, muita força. Parar ou andar para trás não é a mesma coisa para a Aline, que já enxerga mais longe o sonho de estar nas Paralimpíadas do Rio no ano que vem. O índice eu tenho, mas os critérios para ser convocado não basta ter apenas o índice, tem que estar entre os 5 no ranking mundial, vários critérios que dificultam um pouquinho, mas até o ano que vem, até maio, ainda tem várias competições que dá de melhorar essa marca e eu acho que eu vou conseguir, espero estar lá representando o Brasil. Tem muita gente que pode me criticar pelo que eu falo, mas eu digo que hoje eu estou numa cadeira de rodas, foi uma das melhores coisas que me aconteceu na minha vida. Eu gosto de dizer que eu não resumo a minha vida em antes e depois da deficiência, mas sim antes e depois do esporte. Que o acidente pode ter me tirado as pernas, mas o esporte me deu asas. De longe, vocês sabem que a turma do Fundão da São Silvestre é a mais divertida. Confira aí na videoreportagem da Renata Falzoni e do Aguinaldo Melo. 20 minutos depois da largada, ainda tem uma massa de fantasiados na festa da São Silvestre. Nós, brasileiros, nós precisamos de transporte bom. Você vai correr de costas, meu? Eu corro de costas já vai para 10 anos. Feliz 2016 para todo mundo! Mais amor no mundo! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para vocês e as mesmas emoções. Eu estou trabalhando e correndo. Larguei o trabalho e estou me divertindo. É fila na largada e é fila para ir no banheiro. Feliz Ano Novo! Saiu! Congelada! O 18º ano à procura de um noivo. Logo no primeiro dia útil do ano, já teve time grande voltando aos trabalhos no Rio de Janeiro. Agora à tarde, o Fluminense já se reapresentou nas Laranjeiras. Ainda pela manhã, foi a vez do Botafogo iniciar o ano apresentando reforços para a defesa. Eu estou muito feliz, né, pela oportunidade de estar vestindo a camisa de um grande clube, né. Tenho acompanhado o Botafogo, né, desde o ano passado, né, e acredito que foram muito bem e o que a diretoria está fazendo também, com toda certeza esse ano, né, contratando jogadores de qualidade para juntar com um grupo que foi vencedor ano passado e com toda certeza esse ano vai ser um ano de grande vitória. Quando me hablaron de Botafogo, no dudé porque es un equipo muy grande que internacionalmente juega una liga muy vista y me pareció un desafío súper importante para afrontar. O assunto agora é o Campeonato Paulista, cheio de reforços. O Audax segue se preparando para a estreia na competição dia 31 de janeiro contra o Mogi Mirim fora de casa. A reportagem é do Adriano Dolfi. O Audax, uma das equipes mais novas da elite do futebol paulista, se reapresentou para a temporada 2016. O time vem treinando forte já há 2 meses e apresentou 8 reforços. Estou muito feliz de ter voltado e dar continuidade a uma coisa que a gente praticamente começou junto aqui no Audax. Fernando Diniz dirigiu o Paraná Clube na disputa da Série B e voltou confiante em mais um bom trabalho em Osasco. O time está no grupo ao lado do São Paulo e disputará vagas ainda contra 15 de Piracicaba, Capivariano e Ferroviária.
Acho que todas as chaves são possíveis. Em termos de teoria, talvez a chave que caia um grande mais a ponte tende a, em princípio, ser a mais difícil. Mas o ano passado isso não aconteceu. Na nossa chave tínhamos o Botafogo, o Ituano, o Audax, Corinthians e Piracicaba. Todas as equipes pontuaram muito, o Corinthians acabou ficando fora e o Audax, a gente ficou com chance de classificar até a última rodada e acabou passando o Ituano na última rodada e foi campeão. Então o campeonato é muito forte, certamente vão ter times que hoje ninguém está contabilizando como favorito que vai acabar incomodando no campeonato. O treinador garante que o velho estilo de jogo do Audax, com a proposta de permanecer com a posse de bola o maior tempo possível, não vai mudar. A essência da maneira que a equipe vai jogar é a mesma, a gente vai procurar melhorar daquilo que aconteceu nos 2 últimos anos. O Palmeiras se reapresenta na quarta-feira e depois de contratar 7 jogadores, o Verdão se mexe para manter no elenco os que agradaram em 2015. No caso do zagueiro Jackson, tanto o clube quanto o jogador queriam a permanência, mas não houve negócio com o Internacional e o atleta se reapresentou hoje no Clube Gaúcho. Mas outro jogador que fez sucesso no ano passado no Palmeiras ainda pode permanecer. É o atacante Rafa Marques, que estava emprestado ao Verdão pelo Henan Jiani, da China, deve ser contratado em definitivo pelo Palmeiras. O empréstimo foi encerrado no último dia 31 e entre jogador e clube está tudo certo para a renovação. O Palmeiras tentou baixar o valor de cerca de $1,5 milhão para trazer o Rafa em definitivo, mas os chineses fizeram um jogo duro. Com isso, o Verdão deve pagar o valor e ficar com o atleta. O Grêmio, que estava monitorando aí a situação do Rafael, já dá o acerto dele com os paulistas como certo. Outro que pode permanecer é o atacante Kelvin. Ele pertence ao Porto, de Portugal, e o clube europeu ainda não sabe se irá aproveitá-lo. Os empresários do jogador acreditam que há a possibilidade de uma renovação de empréstimo com o Palmeiras. O Rafael Marques é aquilo que nós dissemos aqui no último programa que fizemos, de que realmente é um jogador, no meu entendimento, que merece continuar. Não tem, só se a pedida dos chineses for realmente muito elevada. No mais, é um jogador que aprovou e não aprovou só no Palmeiras, aprovou por onde passou e acabou com aquela história de que é um jogador que só joga nas mãos do Oswaldo de Oliveira. Não o Oswaldo gosta dele, não estou dizendo, peraí, não estou dizendo que é um fenômeno, não, é a nossa realidade. Eu gostaria dele no meu time. Para nossa realidade, o Rafael Marques vai muito bem. Sobre o Kelvin, um jogador que chegou desconhecido nas oportunidades que teve, demonstrou que pode ser útil, mas foi pouco aproveitado. Não vou nem entrar no mérito se deveria ser mais aproveitado ou não. O Marcelo entendeu. Também tinha Dudu ali, Gabriel Jesus. Me parece que um jogador para o grupo, eu acho que é uma peça importante. Grupo, claro. Né? É uma peça que tem muita velocidade, que entra para mudar a característica de uma partida, para tentar furar um sistema defensivo. Me parece que seria, sim, uma boa opção a permanência do Kelvin, Celso. Também eu acho bom jogador. É jogador para compor grupo. E o Rafael Marques, a gente vem dizendo aqui, o Rafael tem muitas qualidades. Ele é bom no jogo aéreo. Ele tem uma disciplina tática muito grande. Quando ele não tem a posse de bola, ele ajuda marcando o lateral, ele compõe o meio-campo. Pela versatilidade, é um jogador importante, tem que continuar assim. E se o Palmeiras ainda luta pela manutenção do Rafael Marques, outros jogadores não devem receber nova chance no Verdão Paulista, mas podem pintar em outro alviverde brasileiro. Esse é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. O volante Amaral e os atacantes Leandro e Vinícius podem ser emprestados pelo Palmeiras ao Coritiba. Leandro e Vinícius não fizeram parte do elenco que disputou a temporada 2015 pelo Alviverde. E Amaral, que tem contrato até 2017, não agradou e não faz parte mais dos planos do Marcelo Oliveira. O trio já estaria acertado, já teria acertado os detalhes para vestir a camisa do Coxa. Outro que foi emprestado é o jovem goleiro Fábio, que defenderá o Oeste de Itápolis no Campeonato Paulista. E quem também não deve ficar é o Aranha, né? O Aranha está numa situação de que ele quer jogar, pode ser que o Grêmio, o Internacional de Porto Alegre, acabe acertando com o Aranha. Eu falei, ufa, seria até legal ver o Aranha defendendo as cores do Grêmio, mas depois daquele episódio lá no Estádio Olímpico... a torcedora lá, Patrícia, né? Pois é. Seria um gesto digno por parte do Grêmio. Bom, e ainda não é oficial, mas o São Paulo deve confirmar nas próximas horas a contratação de
Diego Lugano, a provável volta do jogador se dá pelo fato dele não se reapresentar para a pré-temporada do Cerro Porteño nesse domingo. Juan Figuer, empresário do zagueiro, está acertando os últimos detalhes para a transferência. A diretoria do São Paulo vê a contratação com otimismo, porém não considera a negociação tão simples, principalmente pelo momento difícil em que o clube se encontra financeiramente. Há uma possibilidade, inclusive, de acontecer uma reunião hoje entre representantes do São Paulo, do Cerro e do próprio jogador para sacramentar essa contratação. O que me causa preocupação, Celso, é que há quanto tempo o Lugano não joga em alto nível? E não vamos falar em termos de seleção do Uruguai, porque a seleção do Uruguai tem aquele esquema fechado, são muitos volantes à frente da zaga. Enfim, em alto nível, como jogou no São Paulo e quando saiu do São Paulo indo para a Europa, há muito tempo o Lugano não joga em alto nível. Aliás, o Lugano foi oferecido a técnicos que estavam recentemente no São Paulo e muitos dos técnicos não quiseram a contratação do Lugano. Agora, né, o El Paton parece que está cedendo essa pressão, chegou, está satisfeito, é um sonho da torcida do São Paulo e o Leco parece que vai atender o sonho. Enfim, se as partes querem, vamos torcer para que esse casamento possa dar frutos. Mas fica uma interrogação no ar. Repito, o Lugano representa para a história do São Paulo, já mostrou qualidades, muita raça, muita determinação. O São Paulo está carente de um ídolo, mas daí a entender que o Lugano é a grande contratação, que vai resolver todos os problemas do São Paulo para a próxima temporada, quem pensa assim se engana. Garrafa, é só um afago na torcida. É esse o objetivo. Só um afago na torcida. Mas o noticiário do São Paulo só se fala de Lugano. Então, claro, não tem quem mais trazer. Né? Quer dizer, e a ação para buscar jogador que realmente importa. Então, traz o Lugano, faz uma média com a torcida, mantém aí um certo, sabe, uma certa simpatia. Mas isso me preocupa, Celso, tem que fazer média com ninguém. Claro. Você tem que montar um time competitivo e um time campeão. Gosta tanto do Lugano, dá um emprego pro Lugano. Sei lá, põe um busto pro Lugano, fica sentado atrás do gol, você olha o Lugano, tira a foto com o Lugano, dá um beijo no Lugano. O cara joga bola, contrata, não joga, não contrata. Pô. Eu já desisti de esperar bom senso da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro. Cadeira, porque os caras gostam do Lugano. Então contrata o Lugano, sessão de autógrafo todo dia, vai lá, dá um beijo no Lugano, abraça. Nada contra o Lugano, galera tricolor, sem detonar no Twitter. É um belíssimo jogador, representa muito a história do São Paulo. Aliás, só que o São Paulo é grande e precisa contratar, fica só com Lugano, pô. Aliás, já encheu o saco. Um amigo nosso, pessoal, disse que o Lugano é um fofo. Opa! Pois é. Bom, no Corinthians, isso, velho? A expectativa é pela venda, outro fofo, pela venda do Alexandre Pato. Pois é. O jogador voltou a aparecer no bid da CBF como jogador do Timão, mas pode ser que ele nem se reapresente com o resto do elenco. O Corinthians já teria aceitado uma proposta do Tianjin Quanjin, equipe chinesa comandada por Vanderlei Luxemburgo e que tem contrato com o Jadson e também o Luiz Fabiano, estão aqui, aliás, em Atibaia. Restaria a Alexandre Pato aceitar se transferir para o futebol chinês, já que o plano dele era voltar a atuar na Europa. A equipe chinesa fará um período de pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo, como eu disse, já estão por aí. O volante Elias, que também tem proposta alta da China, ainda não decidiu o futuro dele. Quem também estaria na mira dos orientais é o melhor jogador do último Brasileirão, Renato Augusto, que teria recebido uma proposta salarial extraordinária do Beijing Guoan, também da China. Será? Elias, Renato Augusto, Jadson, Pato, tudo futebol. Não é mais fácil levar o Corinthians para jogar lá? A Garrafa disputa lá a divisão profissional da China, eu acho que mais conveniente. Mas a diretoria do Corinthians se posicionou hoje de forma oficial, e claro que o futebol, as coisas mudam de uma hora para outra, mas até o momento essa proposta tão falada do Elias não chegou no Corinthians. Não chegou. E não adianta. Não, tem proposta, não. Tem que chegar a proposta e chegar a grana. Chegando a grana, é óbvio que o Elias vai embora. Sobre o Renato Augusto, essa ideia de ir pro futebol alemão do Schalke, o Schalke já cobriu, inclusive, a multa de rescisão do contrato do jogador. O Renato Augusto pediu algo mesmo para não acertar. Né? Falou, se me pagarem esse caminhão de dinheiro que eu estou pedindo, aí eu vou embora. E aí o Schalke tirou o pé. Então, a boa notícia para o torcedor corintiano neste momento, com a saída já confirmada do Jadson, com uma possibilidade da saída do Elias, é que o Renato Augusto, neste momento, permanece para a Libertadores. Mas há quem diga que ele está balançado. E eu me lembro, aliás, estava aqui também, ele dizendo no Troféu Mesa Redonda,
que ele não iria para qualquer clube que não fosse de primeira linha do futebol europeu. Aí, de repente, a proposta de 2 milhões de reais por mês na China, não sei se ele não vai querer aprender a falar mandarim. Num primeiro momento, profissionalmente eu não acho um bom negócio, mas é aquela história. Financeiramente... O Renato Augusto, e eu tenho defendido, quando chega essa proposta aí dos chineses, lá 2 milhões, tem que ir. O Renato Augusto vive uma situação diferenciada. Por quê? Claro. O cara que ele praticamente acreditava que não jogaria mais em alto nível, se recuperou no Corinthians, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele está com gana, com vontade, com tesão. Para o Renato não é só o dinheiro que importa nesse momento. E por isso entendo que o dinheiro lá dos chineses não vai seduzir o meia corintiano. No Santos, a batalha jurídica com o atacante Leandro Damião ganhou mais um capítulo. Em dezembro, o jogador havia conseguido uma liminar que encerrava o vínculo dele com o clube. Mas nessa segunda-feira, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo concedeu medida cautelar que obriga o atleta ou qualquer outra equipe que o contratar a pagar uma indenização de até 870 milhões de reais à equipe santista. Apesar da decisão, o processo ainda não está encerrado. Internacional de Porto Alegre e Galatasaray da Turquia chegaram a se interessar pela contratação do atacante. Gente, você achava um absurdo o Santos pagar 42 milhões pelo Leandro Damião? 870 milhões? Olha, eu lamento o que aconteceu com o Leandro Damião. Essa história acabou prejudicando a carreira do garoto. E depois de vencer o primeiro jogo contra o Confiança de Sergipe por 1-0, os meninos do Santos voltaram a campo agora à tarde para enfrentar o América de Pernambuco. Veja aí os gols do jogo. Pelo Grupo 7 da Copa São Paulo, o Santos enfrentou o América de Pernambuco e saiu perdendo após esse golaço de Diego Felipe. Uma bomba no ângulo do goleiro John Vitor, 1-0. O empate do Santos veio após cobrança de escanteio que Patrick aproveitou para emendar de perna esquerda e no meio do caminho Bruno Leonardo desviou de cabeça. 1-1 em Araraquara. E os meninos da Vila chegaram à virada 5 minutos depois em jogada de Matheus Oliveira pela esquerda. Ele rolou para a finalização forte de Alessandro, sem chances para o goleiro Juan. E ficou nisso. Santos 2, América de Pernambuco 1. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você acha que a Copa São Paulo ainda cumpre o papel de revelar bons jogadores? Sim, 52%. O nosso primeiro Gazeta Esportiva de 2016 termina por aqui, mas voltamos amanhã, não é? É isso aí, nossa, voltamos e eu volto para o Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Tá lá amanhã o Gamberini volta. E a Estela Gontijo tô vendo daqui. Me esperando. Bob tchau, gente. Amanhã tô de volta. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo! Uhul! Jokers to the right, here I am, with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep this smile from